turminha do quinto ano. Olha, tia Mari aqui com vocês mais uma vez. Estamos encerrando um ciclo, exatamente, a primeira unidade, com o capítulo 5 do nosso livro de ciências, onde ele trabalha o uso consciente dos recursos naturais. Isso, que nós devemos ficar muito atentos nas nossas ações no dia a dia. Então, diariamente, utilizamos vários recursos do meio ambiente para obter produtos e serviços, não é verdade? Por exemplo, as plantas fornecem a matéria-prima para fabricar diversos outros produtos que necessitamos. Existem aqueles recursos que são renováveis, não é? Que não se acabam, podem se renovar, e os recursos que não são renováveis, que vão realmente se esgotar, tá? Por exemplo, que demorariam muitos anos para se formarem de novo, para se renovar, como é o caso do petróleo, do ouro. Já que é assim tão complicado, tão difícil, é necessário que os recursos da natureza devem ser usados de forma consciente e saber os impactos, tanto positivos quanto negativos, que irão causar, no meio ambiente e para as pessoas. Então, turminha, nós temos que ter consciência da utilização desses recursos, certo? Por exemplo, nós usamos a água, que é geradora de energia a partir de sua fonte da água. A força da água vai produzir a energia elétrica, fazendo com que as turbinas, a força da água, a velocidade da água, girem aquelas turbinas e façam a produção da energia elétrica. Então, esse é um dos recursos usados da natureza que nós devemos ter cuidado no seu uso para que ela não se torne um recurso não renovável, não é? Porque a quantidade de água potável em nosso planeta, prestem atenção, a quantidade de água potável em nosso planeta é muito pequena, ok? Então, nós devemos nos preocupar bastante. Estima-se o quê? Várias pesquisas estatísticas aí, Estima-se que em 2050, apenas 45% da população mundial não terá a quantidade mínima, gente, mínima mesmo de água necessária para as suas funções no dia a dia, de higiene, de usar para cozinhar, Então será mínima. Tanto o Brasil quanto no resto do mundo, o uso intenso da água, esse uso descontrolado, principalmente na agricultura, que é onde se gasta mais água para a produção de alimentos, nosso país chega a gastar 70% dessa água. Vocês sabem que em nosso planeta, uma boa quantidade de água se encontra o quê? Nos mares e oceanos. Água salgada, não é isso? A outra grande parte se encontra onde? Nas geleiras, nos icebergs congelados. E a pequena quantidade de água nos rios, nos aquíferos, nos lençóis freáticos. Porém, se a gente continuar nesse ritmo de poluição, de falta de cuidado, com esses recursos naturais, nós teremos problemas no futuro, ok? E aí, o que é que acontece? Todo esse processo da má utilização desses recursos naturais vai afetar não só a questão do consumo da água, mas vai afetar também no clima. A ação do ser humano na natureza causou e ainda continua causando hoje desequilíbrios ecológicos irreversíveis, quer dizer que não são reparáveis, Principalmente quando a gente fala em relação ao clima, ok? A questão também do uso dos combustíveis fósseis,
Quanto mais a cidade está crescendo, mais números de habitantes vai ter. Quanto mais números de habitantes nós vamos ter, mais a utilização de automóveis, tá? Mais é a produção das indústrias, mais acontece o desmatamento. E como consequência disso tudo é o quê? A ação desesperada do homem contra a natureza, contra esses recursos que muitas vezes não são renováveis, tá? E aí, esses transportes, os meios de transporte principalmente, né? O que é que acontece? Vai liberar para a nossa camada da atmosfera esses gases tóxicos que vão produzir o quê? A poluição do ar. Ok? Então, o que nós devemos fazer? Vai ajudar todos se cada um tiver uma mudança de comportamento, ok? A questão da produção, fabricação desses automóveis, ok? As questões do próprio trânsito no dia a dia, os congestionamentos, isso aí vai eliminar o quê? As doenças causadas, as doenças respiratórias causadas pela inalação desses gases, tá? Então, esse é um dos problemas que nós devemos ficar atentos. O outro é em relação à energia, como tia Mari falou nesse instante. Nós aqui no Brasil investimos muito na produção de energia hidrelétrica, né? Aquela que é movimentada pela força da água. Ela também causa impactos ao meio ambiente. Então, o porquê de não investir em energias limpas, né? Como a questão da energia solar, não é? Que é a captação da energia do sol, ok? Quais as desvantagens? O custo, o valor econômico e manutenção dessas placas solares são altos, né? Mas, por outro lado, ela não provoca danos ao meio ambiente. A energia eólica, né? Aqui na Bahia mesmo, nós temos grandes parques eólicos, muitas fazendas que já investem no consumo da energia eólica, que é a energia produzida pela força do vento, né? Que é o ar em movimento. E isso aí, ele não provoca danos à natureza, não vai provocar poluição. A única desvantagem da energia eólica, o que é, tia Mari? É que ela deve ser construída, né, bem distante das zonas urbanas, porque ela provoca a poluição sonora. O barulho das turbinas são muito altos, tá? Por isso ela deve ser construída bem distante, ok? Então, nós devemos ficar preocupados com a questão da utilização desses recursos, tá? A produção da energia termoelétrica, ela produz energia a partir do calor proveniente da queima de combustíveis fósseis. E essa queima de combustíveis vai o quê? Provocar a poluição do ar. Com isso, provoca danos à saúde, não é, das pessoas, e vai provocar danos e atingir também, tá, o processo do efeito estufa, que é um processo natural. Mas a partir do momento que o homem está tendo um comportamento totalmente desordenado nas suas ações, vai provocar uma ação mais danificadora, tá? E aí a gente tem que fazer o quê, tia Mari? Começar a mudar o nosso comportamento. Começar em casa. Como, tia Mari? Em relação ao consumo de energia, nós precisamos mudar nossas ações no dia a dia em casa. Evitar abrir a porta da geladeira a todo momento, quando não é necessário. Reduzir o tempo ali de banho no chuveiro elétrico. Manter as luzes apagadas em ambientes quando não tem ninguém. Para que deixar aquela lâmpada ali, né? Tirar ali da tomada, ok? Após estar carregado o seu celular ou outro dispositivo eletrônico. Isso aí vai fazer a diferença.
E se você começar a mudar em casa, essas informações vão sendo passadas para o vizinho, para o tio, na casa do parente, de um amigo, e juntos vamos ser mais fortes. Tia Mari falou nesse instante sobre a questão dos combustíveis fósseis. Ele é um recurso não renovável. Se acabar, já era, porque eles demoraram milhões de anos para se formar. E essa utilização desses recursos estão provocando o quê? A poluição atmosférica, certo? Então, cabe a cada um de nós mudar essas ações, mudar esse comportamento, buscar o que, Tia Mari? A utilização dos biocombustíveis, ok? A utilização de uma energia mais natural, a energia solar, eólica, reduzir o nosso consumo. E aí depois nós ainda temos outros problemas, a questão da produção do lixo. Isso mesmo. A produção do lixo, que já começa em nossas casas. E por que não selecionar esse lixo? O lixo orgânico, do outro lixo, tá? Tia Mari aqui já faz essa seleção. Os restos de casca, restos de alimentos, a tia já coloca em um recipiente, em uma sacola. Os outros, garrafa PET, guardanapo, tudo em outra sacola. Então, cada um fazendo a sua parte. Porque o lixo vai provocar a poluição do solo, dos rios, né? Da água, no caso. Como é que ela provoca essa poluição, Tia Mari, no solo? Porque quando vem a chuva, os aterros sanitários estão lá. Todo o lixão naquela área. Então, vem a chuva, o que é que acontece? Todas as impurezas, todo aquele lixo tóxico vai para onde? Para o solo. Então, vai contaminar o solo. A água também da chuva vai levar aqueles poluentes, né? O que são os poluentes? Aquelas soluções. Vai levar tudo para onde? Para os rios. Dos rios para os mares. Então, torna-se um ciclo, tá? E nada como melhor a gente ter cuidado. Nós observamos aí o tempo de decomposição desses produtos que nós usamos. O papel chega a levar de 3 a 6 meses para se decompor. O metal, 100 anos, gente. Então, essas latinhas que vocês deixam, descartam em qualquer local, tá? O tecido de 6 a 1 ano, a borracha, nem se calcula o tempo de sua decomposição. O plástico, mais de 400 anos. Então, está na hora de tomarmos consciência. Outra coisa que nós, às vezes, não observamos, o lixo eletrônico, essas baterias dos seus carrinhos, né, eletrônicos, dos seus jogos eletrônicos, devem ser descartados em locais realmente apropriados. Por que, Tia Mari? Porque ele vai contaminar, ele tem substâncias químicas, vai contaminar o solo e as águas, tá? Então, tudo é uma questão de consciência. E aí nós temos as ONGs, os grupos preocupados com o meio ambiente, que vêm nos alertar e nos trazer soluções como os 5 R's, que a princípio era apenas 3, né? Reciclar, reutilizar e reduzir. Hoje nós temos mais 2. Vamos repensar, vamos recusar. E é uma ação constante que deve ser minha, deve ser sua. Ao invés de estar usando essas sacolinhas plásticas aí no nosso dia a dia, né? Então vamos reutilizar, ok? Fazer uso daqueles recursos que não vão ser logo descartados. Vamos repensar em nossas ações. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, os mares estão em ruínas. Por quê? Eu só poluí o rio. As águas dos rios desaguam no mar. Então vamos, associar aí, ok? Então, nós estamos produzindo muito lixo,
né? Esses gases que nós estamos lançando para a atmosfera está afetando o efeito estufa, que é algo natural para manter a temperatura no problema. Mas são tantos gases levados à atmosfera que tudo está provocando uma bagunça nos ecossistemas, né? Mexendo com o efeito estufa. O esgoto de nossas casas, as cidades hoje, né? Não tem um tratamento adequado para essas águas, não tem um saneamento básico direito, decente. A louça que a tia acabou de lavar aqui, essa água de sabão e com esses dejetos vão parar muitas vezes onde? No nosso rio. O número 2 que a tia Mari vai ali no banheiro, fez e deu descarga, vai parar muitas vezes onde? Em nossos rios, provocando o quê? A poluição das águas. É tempo de repensar, reduzir, reciclar, não é? Então, a diversidade e a sustentabilidade está ameaçada diariamente por ações humanas, tá? É tempo de repensar nesses resíduos aí que estão também sendo lançados pelas fábricas, indústrias, nos rios, ok? Se preocupar com esses aterros sanitários abertos, ok? Esse lixo hospitalar. Sim, o lixo hospitalar também vai contaminar o solo, vai contaminar as águas, além de poder provocar um dano maior àquele catador que está lá no lixão, tentando ganhar a vida, pegando um material que já é reciclável. Ah, tia, e ele tem consciência disso? De certa maneira, ele já está pensando, isso aqui, ó, se eu levar, eu vou vender, vou ganhar um din-din, mas eu também vou estar ajudando o meio ambiente, porque essas garrafas PET vão ser reutilizáveis, vão ser recicladas, né? Então, há todo um processo. Faça a diferença em sua casa, mude as suas ações, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, meus amores. Repensem nas suas ações, tá? Realizem as atividades solicitadas na trilha, assistam ao vídeo de Tia Mari, vai ser muito interessante essa discussão. Algo que Tia Mari percebeu desde o capítulo anterior, a preocupação de vocês com o meio ambiente. Quando foi citado aquelas chamas, aqueles incêndios, aquelas queimadas no Pantanal ano passado. Esse ano já tivemos essas queimadas bem próximas a nós aqui, não é? Ali em Una, exatamente naquela reserva florestal. Então nós precisamos mudar as nossas ações, fazer um uso consciente desses recursos que são renováveis, dos que não são renováveis, repensar realmente. Fiquem bem. Temos muito o que discutir na nossa aulinha online, novas propostas, a visão de vocês em relação ao meio ambiente. Os 5 R's, algo novo que vocês não conheciam, tá? E na próxima aula a gente bate aquele papo. Fiquem bem, até a próxima.